dá um aperto no peito. Tu é doido, é? Saber que não vencemos há 2 jogos. Olha o Viseu. Foi só ele ver eu bater na bola, ele já foi chutar a bola ali. Vocês viram ele aí na tela? Olha aí. Falei, toma. Rapaz, esses caras ainda erraram e gol, porque eu tô vendo o treinador treinando tudo perto da trave. Ele já faz 5 dias, mano. Olha o Marrone. Quem é esse aí? Pedro Rocha. Pedro Rocha, chuta da estrela. E aí, galera, como é que tá o Leão? O Leão já viajou, hein? Viaja hoje, 5 da tarde. Vai pra treinar amanhã lá em Belo Horizonte, depois segue pra São Sabe João onde del ele vai Rei, treinar? no CT do Cruzeiro, né? Na Toca da Raposa. Você é um orgulho, Não sei se é na 1 ou na 2, né? Mas você não Sabe tá quem foi pela Raposa. convidado aí no treino para receber uma camisa do Remo? Abner Luiz. Não. Lá no CT do Cruzeiro, sou eu. achei que Vou era- tá lá. Eu já vou pro Cruzeiro. Depois dessa atuação aí. Gabi Gold. Ele vai? Não sei, foi chamado para ir, né? Se ele estiver lá em BH, né, e o Cruzeiro já estiver treinando, eu acho que essa Expectativa Gabigol, realidade, Cássio. Gabigol com o manto do Real Madrid do Norte. Clinicamente, como é que tá o povo por lá, gente? Olha, Caio Vinícius já voltou a treinar, inclusive é cotado para jogar essa próxima partida. Eu acho que o Davó vai jogar. Regis já estava normal ali. O Marcelinho tem a questão. O Regis não tá normal, mano. Girando Não, lá no eu tô dizendo campo pro e tudo jogo, mais. mano. Pro jogo dificilmente o Regis vai. Marcelinho tem aquela questão da pressão alta, né? Que a gente não sabe como é que foi essa semana dele, como é que vai ser, se o Remo vai fazer um tratamento especial no Marcelinho. O Remo ele retorna com o Reinaldo, que cumpriu suspensão, volta, deve assumir a titularidade. E se taxa o Davó, o ataque do Remo talvez seja o setor aí com mais mudanças, né? O Felipe Campos trouxe a informação de que várias formações foram testadas, inclusive Matheus Davó, Felipe Viseu, Marrone, esses jogadores foram testados no time titular do clube do Remo, ataque do Remo, que o Pedro Rocha é o artilheiro da Série B, tem 6 gols, mas não marca 4 jogos. E aí os outros atacantes também não estão contribuindo tanto, apesar de um gol do Adailton contra o Atlético Paranaense, mas o ataque do Remo pode ter modificações para essa próxima partida. É o setor, junto com a defesa, que o Remo tem mais opções, né? Opções não faltam. Sim, o meio de campo, o meio de campo do Remo é sem terra, mano. Tô te dizendo, não tirando tem, o Caio Vinícius. não tem jogador próprio, infelizmente, né? O Caio Vinícius volta pra essa partida, né? Deve voltar. Caio Vinícius deve voltar para essa partida. Ele que foi mal contra o Atlético, não joga depois contra o Paysandu porque sente o gramado lá no Paraná e aí deve retornar para essa próxima partida. Foi uma lesão que o gramado comprometeu e somou muito, né? Sim, foi lesão grau 1, o problema do Gramado Caio sintético. Vinícius. Comenta-se, já tô comentando de possíveis futuros nomes para o clube do Remo, né? Isso. O André Enan, o repórter lá de São Paulo, ele trouxe a informação nas redes sociais e o GE Pará confirmou também essa situação de que o Remo está negociando com o Cantillo, volante colombiano que passou pelo Corinthians de 2022 até 2024, aliás, até 2023, mais ou menos ali. No ano passado ele estava no Júnior Barranquilla e esse ano estava no Huracan da Argentina. Ele teve uma pequena lesão por lá, fez 3 jogos nessa temporada, é um jogador que negocia com o clube do Remo. A gente até discutiu hoje pela manhã se é uma posição que o Remo precisa, que afinal de contas, para volante, o Remo tem várias opções, inclusive deve contar com o retorno do Jaderson nas próximas semanas. Eu acho que ele vai de novo para esse jogo aí, no banco pelo menos. Jaderson? Eu penso que ele vai. Ele foi no banco no repá. Sim, Ele tem que ser reintegrado aos poucos, né? Porque ritmo de jogo é diferente, a gente não sabe como é que tá a confiança dele. Porque treino é uma coisa, e o treino. Mas é diferente de jogo, né? Entrar também. É uma partida que o Remo ele vai ter que esfriar o ímpeto do Atlético, porque primeiro vai ser no estádio do time mineiro. O Atlético começou a Série B jogando no Independência em Belo Horizonte, porque o seu estádio lá em São João del Rei estava passando por melhorias. Já acabaram essas melhorias, já foi entregue novamente ao Atlético. É um estádio acanhado, lembra um pouco o Baenão, a Curuzum, as arquibancadas próximas. Lota o estádio, não é uma grande torcida, claro, do Atlético, mas lota o estádio lá em São João del Rei. E o time vai embalado porque venceu o líder Goiás na última rodada. Vai tentar mais uma vitória para sair da zona de rebaixamento, ou pelo menos alcançar uma pontuação que possa o colocar
próximo de sair da zona, e se o Remo conseguir diminuir esse ímpeto do Atlético, entre aspas, furar a bola no início da partida para depois ter o controle do jogo, e vamos ver se o Remo vai conseguir ter esse controle do jogo. Se conseguir, pode ser esse caminho para o Remo conseguir um empate ou quem sabe até uma vitória. Uma informação que inclusive a galera está falando bastante nessa semana na rede social sobre esse jogo do Atlético contra o Goiás é que o Goiás ele entrou com um pedido no STJD pedindo a impugnação do resultado desse jogo em que o Goiás perdeu para o Atlético, porque o árbitro Alexandre Vargas Tavares de Jesus, ele expulsa um jogador do Atlético por segundo cartão amarelo e o VAR acaba acionando ele. Só que segundo o advogado do Goiás, entrevistar o GE, o João Vicente, isso seria erro de direito, porque o protocolo do VAR não pode ser acionado quando o jogador é expulso por segundo cartão amarelo. Só se ele fosse expulso por cartão vermelho direto ou em situação de gol, não gol, pênalti e tudo mais. Então o Goiás entrou com esse pedido no STJD pedindo essa impugnação do resultado. No lance, o goleiro Adriel do Atlético levou o segundo cartão amarelo, ele foi expulso e depois o VAR acabou olhando ali e tudo mais. Eu nunca vi uma partida voltar por reclamação. Não vai dar em nada, meus amigos. Eu também acho que não. A última vez que se jogou jogo de novo no Brasil foi na máfia do apito em 2005, pô. Acredito que o árbitro vai levar uma baita geladeira, um congelador, e depois vai voltar. E deixa eu falar uma coisa é só para fazer barulho isso aí. Será ruim pro Paysandu se o Atlético vencer o Remo, né? Sim, muito ruim. No mínimo, o Atlético chega a 16 pontos e o Paysandu pode ficar ainda a 3 de sair da zona. Então, se o Criciúma empatar hoje ou ganhar, é bom pro Remo, né? Sim, o Criciúma. Do Avaí, não é isso? O jogo hoje. O resultado de ontem foi bom pro Remo, a derrota do CRB. Muito bom. CRB que hoje, se o Criciúma ganhar, é bom pro Remo também, ou seja, o Remo já começou a ser ajudado. Foi bom, entre aspas, porque o América ultrapassou o Remo, né? Eu diria, inclusive, que o melhor resultado hoje é o empate do Criciúma com o Avaí, porque se o Criciúma ganhar, ele já chega a 19 também, já entra na briga. Então, se ele empatar, ele tira 2 pontos do Avaí, que iria a 21, e o Criciúma continuaria com 17. Ou seja, o melhor resultado seria esse, mas se não for empate, a vitória do Criciúma é melhor. Daqui a pouco o Pai Abner, ele vai voltar com tudo, hein? Vai ser 100%. O Remo segundo Michel Anderson, o Remo ele fechou com o zagueiro Cauã do Botafogo, ele que se destacou na base do Botafogo. Bruno Amâncio trouxe essa informação pela manhã da negociação e o Michel cravou hoje aqui que o Remo deve fechar com o Cauã, mais um zagueiro que chega não diretamente, mas deve sim ter algum envolvimento em relação à ida do Cadu para o Botafogo do Rio de Janeiro. E fica o questionamento, será que o Remo precisa de mais um zagueiro? O Remo que já tem na zaga Klaus Reinaldo, Camutanga, Rafael Castro, tem também o Kaique, Ivan Alvarinho e agora teria o Cauã, chegando a 7 zagueiros no elenco do Clube do Remo. Eu acho que Rafael Castro e Alvarinho vão dançar. Você acredita que... Porque o Alvarinho, qual foi o último jogo dele? Ele jogou fora de casa contra o Atlético Goianiense. Ou seja, há um bom tempo. Ele joga até um pouquinho mais pela direita, né? Há um bom tempo. Eu acho que eles dois, se for para tirar para a chegada desse novo zagueiro, devem rodar principalmente o Rafael Castro e eu acho também o Alvarinho. Muito bem, boa tarde, Abner. Estou assistindo aqui em Leiria, Portugal, torcedor do Leão, o Omar Oliveira. Leiria, onde tem um amigo meu jogou aí nesse time, o Charles. União Leiria. No União Leiria, eu ganhei até uma camisa, se eu não me engano, um calção do União Leiria aí de Portugal. O clube do Remo se movimenta nos bastidores e está prestes a fechar com o zagueiro Cauã, revelado pelo Botafogo e natural de Belém, que já passou pela base do próprio Leão e também pelo futsal do Paysandu. A chegada de Cauã levanta dúvidas sobre o futuro de outros defensores do elenco, que já conta com 7 opções para a zaga. Além disso, o Remo testa novas formações no ataque, tenta recuperar a boa fase de seus artilheiros e ainda negocia com o volante colombiano Cantillo, ex-Corinthians. Veja todos os bastidores da preparação para o confronto contra o Atlético, desfalques, treinos na Toca da Raposa e expectativa da torcida. Inscreva-se no canal Leão Azul Marinho, deixe seu like e comente o que você achou dessa contratação.